No último dia 8 de julho, nós tivemos um bate-papo super importante com o Renato Folino, Head de Wealth Planning, planejamento patrimonial da XP Private, para todos os investidores. Nós abordamos assuntos super estratégicos, como o planejamento patrimonial nas famílias, o quanto que isso é importante e delicado de ser tratado, e também o assunto do momento, o texto que trata a reforma tributária, que foi entregue há algumas semanas e que vai ser amplamente discutido. Então trouxemos alguns insights para você e eu te convido para assistir agora. Então, na realidade, é importante que essa conversa aconteça, né? Eu acho que a gente está passando por um momento que a sociedade, de uma maneira geral, entende isso um pouco mais de efetividade. Era muito difícil você ter uma conversa dessa 50 anos atrás, provavelmente. Lá atrás era muito fácil de que você não tinha como discutir. O filho mais velho ia assumir a gestão do patrimônio da família, não tinha essa, mas eu não quero, não existia isso. Acho que depois você passou por uma fase onde isso era contestado, e essa contestação não foi simples, né? E nem fácil dentro das famílias. Acho que teve muito rompimento familiar, porque você tinha pessoas que, entre aspas, se rebelaram com esse modelo, dizendo, não, eu quero tocar minha vida, eu não quero mais, isso aqui não tem nada a ver comigo. E eu acho que a gente está passando por um momento hoje de que isso é escutado, como você colocou, né? Acho que cada vez mais as famílias têm falado desse assunto. E as famílias têm se conversado muito em relação a isso. Eu acho isso bastante saudável. Então, eu acho que isso é uma mudança de paradigma na própria sociedade. Ela vem evoluindo ao longo do tempo em relação a esses assuntos, né? Falar de sucessão há 50, sei lá, 30, 40, 20 anos atrás era muito mais difícil do que hoje, porque traz para a mesa, para a conversa, um assunto que muitas vezes a gente não é muito confortável de falar, que é a morte, entendeu? Como se a gente fosse viver para sempre, né? A gente tem uma certeza que isso não vai acontecer. Então, é super importante que a gente comece a pensar um pouco. Agora, se a gente não quer deixar um problema para a família, é melhor a gente pensar nisso antes. Então, eu acho que as pessoas vêm percebendo isso com cada vez mais frequência, as famílias vêm falando desses assuntos de uma maneira muito mais saudável, que é legal, que é bom. Eu acho que isso ajuda muito nesse processo de planejamento. Outra coisa que você tocou aqui que é importante, que é essa questão de você ter gente cada vez mais nova tendo patrimônio, né? Eu acho que também é uma característica dessa nova sociedade que a gente vive, né? Sim. Dessa geração nova, muito empreendedora. Você tem gente hoje com 30 anos que está vendendo a terceira empresa. Então, assim, é uma coisa que, sei lá, 40, 50 anos atrás era uma coisa que não existia. É muito difícil isso acontecer. Talvez a preocupação dessas pessoas hoje não é necessariamente com sucessão, porque eventualmente você não tem nenhum casamento, você não tem nenhum relacionamento, você não tem filhos, então eventualmente isso não passa isso pela sua cabeça. Deveria, né? Porque eu acho que isso é um problema de todo mundo, independente da idade. Mas ainda não é. Mas pode ser outras preocupações relacionadas à proteção patrimonial, relacionadas a ter uma estrutura com um planejamento tributário um pouco mais eficiente. Então, tudo isso faz parte de você olhar a questão do planejamento patrimonial. Então, é isso que a gente está vivendo hoje. É muita gente nova entrando no mercado e ficando mais rica, com mais patrimônio, e precisando de uma assessoria para poder ser ajudada nesse sentido. E eu acho que principalmente, né, Folino, ajudar a desenhar algo que pode acontecer e alterar o seu futuro, Claro, né? Claro. Porque uma vez a gente pensava em planejamento patrimonial quando a pessoa já estava lá, filhos, netos, tudo constituído. Isso. E hoje essa pessoa ainda vai passar por isso, talvez, sim ou não. Isso Sim. pode impactar, né? Sim, é o que eu falei. O planejamento patrimonial não se resume ao planejamento sucessório, né? A gente precisa entender isso. Fazer o planejamento patrimonial é você organizar o teu patrimônio, né? É olhar seu patrimônio de uma maneira mais organizada. E tem vários aspectos. O sucessório é um deles. Você pode olhar do ponto de vista tributário, você pode olhar do ponto de vista de proteção, do ponto de vista societário, do ponto de vista de governança familiar. Tem vários aspectos que precisam ser analisados quando você fala em planejamento patrimonial, né? Então, tudo isso se conversa o tempo todo. Pode ser que um desses fatores seja mais importante para uma determinada família, para uma determinada pessoa, outro fator seja mais importante para outra família, para outra pessoa. Que, aliás, isso é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar. Você não vai achar uma situação igual a outra, nunca. Eu faço esse trabalho com as famílias nos bancos, nas instituições financeiras, desde 2004, Charles. Então, 17 anos que a gente trabalha com isso. Eu posso garantir para vocês, não tem uma situação igual a outra, nunca. Você pode ter casos parecidos, semelhantes, mas nunca é igual. Porque as famílias são diferentes,
porque os patrimônios são diferentes, porque os objetivos das famílias são diferentes. Então, são pessoas, né? As pessoas, os seres humanos, elas têm suas particularidades, e cada uma é diferente da outra. Então, tudo isso precisa ser respeitado nessa conversa. Então, você precisa muito organizar tudo isso. Mas uma verdade que se tem é que, se você não pensar nisso, a chance de que esse patrimônio possa se perder ao longo do tempo é muito grande, porque a falta de organização gera custos de manutenção maior, gera estruturas tributárias ineficientes, gera uma sucessão mal feita e, portanto, um patrimônio pode ser dilapidado, e a gente sabe, porque tem histórias de famílias que aconteceram isso no Brasil e no mundo. Então, tudo isso é muito importante. Faz muito sentido a gente parar um pouquinho para pensar em tudo isso, em algum momento, né? Eu brinco, né, Folino, que é um planejamento libertador, né? Ele não aprisiona. São amarras que libertam. Muitas vezes a gente sabe que não é fácil, né? Porque, não sei, não sei se eu estou pronto para passar o bastão. Quando eu falo desse assunto, muitas vezes eu estou pensando em as pessoas, sei lá, eu estou pretendendo morrer tão cedo, né? Tem muito isso, mas é muito mais do que isso. Não é só isso. Não é só isso, é muito mais do que isso. É você deixar uma coisa mais organizada, você deixar menos problema para que a sua família possa conduzir a gestão daquele patrimônio. Entendeu? Então, eu acho que essa é a questão. Depende do que você quer. Se você quer deixar problema, você quer deixar solução. Eu acho que é isso. Claro que, como eu posso dizer também, ninguém tem bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a um tempo. Mas, se você deixar alguma coisa minimamente organizada, você vai facilitar o processo de gestão desse patrimônio ao longo do tempo. Claro que tudo isso vai mudando, né? Família é um organismo vivo, patrimônio é um organismo vivo, os objetivos que você tem na vida mudam o tempo todo, o ambiente regulatório que a gente tem também é uma coisa importante nesse contexto. Então, tudo isso muda, mas pelo menos se você começar a organizar, você vai adaptando isso de maneira que quando as coisas forem mudando, né, na sua vida, você vai ajustando. É muito mais fácil de você ir ajustando do que você tentar fazer do zero, né? Eu acho que essa é a questão. Com certeza. Eu gosto muito quando você diz, né, que é a chance que a pessoa tem de fazer com que a vontade dela se cumpra de alguma maneira, né? Então, é isso. Sim, é isso mesmo. Maravilha. Eu quero entrar um pouquinho, né? Até vou falar rapidamente, mas das estruturas, mas talvez, não sei o que você acha, eu acho que nós poderíamos ir falando da reforma, porque vai envolver e talvez nós ficamos um pouco repetitivos. Claro, como você né? quiser, sem problema, podemos fazer assim. E como eu falei no início, esse assunto tem tirado o sono de muitos dos nossos clientes, né? Nós temos recebido muita demanda, querendo saber o que eu faço agora, né? Para que caminho que eu vou, o que vai mudar. Então, eu queria ouvir as suas considerações iniciais sobre esse tema. Já queria deixar também exposto aqui que isso é uma proposta, né, pessoal? Então, isso ainda não foi decidido, não está escrito em pedra. As cartas, como o Folino falou semana passada, foram distribuídas e agora nós vamos começar a ver os jogadores e os atores participarem desse debate. Então, eu queria que você passasse um pouquinho das suas percepções de como que você vê que essa proposta foi colocada, né? A gente viu que ela foi, assim, trazida de uma maneira quase que um susto, e queria te ouvir um pouquinho sobre o geral aí. Vamos falar porque realmente é um assunto do momento, né? A gente precisa explorar bastante isso. Eu acho que, de uma maneira geral, Shaila, tudo que foi colocado ali pelo governo nesse projeto de lei, não vou dizer tudo, mas a grande maioria das coisas que foram colocadas pelo governo nesse projeto de lei já eram esperadas, de uma maneira ou de outra. A gente vem falando desses assuntos há algum tempo, né? Sei lá, desde o início do ano passado que a gente vem repetindo que isso podia acontecer em algum momento. Tributação de dividendos, tributação da empresa offshore, tributação do fundo fechado, né? Tudo isso. O fim da isenção para fundo imobiliário, também eu cheguei a falar disso algumas vezes no ano passado. Então, tudo isso estava mais ou menos esperado. A questão é que quando vem, todo mundo toma um susto. Você falou, pô, mas vai, e agora? Agora mudou tudo, né? O mundo acabou. Então, a primeira boa notícia, o mundo não acabou. Começa por aí. A segunda coisa, como a Shaila bem colocou aqui, isso é apenas um projeto de lei. Tá? Qual é a chance disso ser aprovado? Eu até acho que a chance é bastante boa, tá? Mas ainda é um projeto de lei. Tudo isso tem que passar por um processo de tramitação que, graças a Deus, pelo que eu estou percebendo ali,
eles não vão conseguir aprovar isso de maneira rápida como o Arthur Lira queria fazer. Isso deve ficar para agosto, o que é muito bom, porque vai dar tempo para as pessoas poderem digerir um pouco mais, sugerirem alterações, que as coisas sejam feitas da maneira correta, porque são assuntos muito sérios que estão ali dentro. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem falado muito para os clientes hoje é o seguinte: calma. Não adianta sair desmontando estruturas, não adianta sair tomando decisões atabalhadamente, porque uma certeza que a gente tem, gente, isso eu posso garantir para vocês, é que se isso for aprovado, o texto que vai ser aprovado não será o primeiro texto que foi enviado. Nunca é. Dificilmente é. Tá? Para dizer nunca, mas sinceramente eu nunca vi. Porque sempre tem, nesse caso eles não estão querendo nem fazer as comissões, mas não importa, tem um relator que vai olhar o projeto, que vai receber sugestões, que vai receber até pressões muitas vezes para mudar as coisas. Então, ele vai mudar coisas aqui. Eu não estou entrando nem no fato de que o texto é muito ruim, tá? E é mesmo. Eu acho que eles tiveram uma chance de fazer uma coisa muito boa e fizeram uma coisa muito ruim. Então, isso precisa ser ajustado, tá? Então, acho que, nesse contexto, você tem coisas ali que eu acho que devem ser, assim, não, assim, provavelmente serão aprovadas, tá? Tributação de dividendos, provavelmente será aprovada. Mudança da tributação das empresas offshore, provavelmente será aprovada. Tributação de fundo fechado, provavelmente será aprovada. Mas do jeito que está escrito nesse projeto de lei, não, provavelmente não, tá? Provavelmente isso vai mudar. E tem muita coisa ali que precisa ser alterada, tem muita zona cinzenta, tem muito ponto de interrogação, tem muita bagunça no projeto de lei. Conceitualmente, as coisas estão ali, mas agora elas precisam ser ajustadas de maneira que faça sentido. Não dá, por exemplo, você simplesmente criar uma alíquota de tributação de dividendos de 20%, sem diminuir minimamente o imposto das empresas. Diminuiu 2,5% no ano, mas 2,5% no outro. Você vai fazer com que a carga tributária das empresas aumente. E não adianta falar que, não, mas imposto de dividendo é diferente de imposto de empresa. Não é. Principalmente quando você está falando de empresas familiares, é o que mais existe no Brasil, é isso? O bolso que paga o imposto da empresa é o mesmo bolso que paga o imposto do dividendo. Então, a carga tributária vai aumentar. Para aquela família, para aquelas pessoas, vai aumentar. Então, você não pode fazer isso de uma maneira assim assodada. Tem que fazer conta. Até imagino por que isso foi feito, porque, na prática, essa história de tributar dividendos não é uma coisa líquida e certa, né? Quando você tributa o lucro, é líquido e certo. Se a empresa dá lucro, tem que pagar imposto. Uhum. O dividendo só é tributado se ele for distribuído. Então, o governo vai estar abrindo mão de uma arrecadação que é certa, uma arrecadação que é incerta. Alguém ali deve ter pensado, peraí, mas se eu fizer isso, mas é isso mesmo. Vocês não estão querendo tributar dividendos? Tem que fazer uma conta de crédito, senão não vai funcionar. Então, não tributa o dividendo e deixa do jeito que está. Você entendeu? Então, assim, tudo isso tem que ser revisto. Na lei, aqui, eu estou falando de dividendos, a gente vai mudando os assuntos, mas dividendos especificamente. Então, não está dizendo ali, não está claro se eu vou tributar os dividendos passados. Não está claro, né? A gente tem que lembrar que dividendo no Brasil foi tributado até 1995. Ele deixou de ser tributado, a distribuição do dividendo, ele deixou de ser tributado a partir de 1996. Só que hoje, se eu tiver uma empresa hoje, que tem no balanço dela um lucro, na linha lá de lucro acumulado, um lucro que foi gerado até 1995 e que ainda não foi distribuído, e isso é possível de ter, contabilmente falando, e ela resolve distribuir esse lucro hoje, mesmo que o dividendo hoje não é tributado, ela vai pagar imposto, porque o lucro foi gerado no momento onde era tributado a distribuição de dividendos. Ela tem que pagar esse imposto. Então, seria normal, o correto é que, a partir do momento que você mude a lei para começar a tributar a distribuição de dividendos, você não tribute o dividendo que foi gerado entre 96 e 2021, porque neste período a distribuição de dividendos não era tributada. Você passa a tributar só os dividendos gerados a partir de 2022, que provavelmente é quando a lei nova vai passar a valer. Então, tudo isso tem que ser pensado, mas não está claro na lei, então tem que olhar, né? Se você olhar a questão das empresas offshore, é a mesma coisa. Vai ter tributação da empresa offshore. Ok, estava esperando que isso viesse mesmo, tá bom. Mas 27,5, se eu estou tentando aprovar, tudo bem, 27,5 é hoje o dividendo que você recebe, é hoje 27,5? Mas eu não tributo o dividendo no Brasil. Eu tributo o dividendo que eu recebo da empresa offshore, por quê? Porque a Receita ainda não tributou, né? Agora, se eu vou ter uma lei aqui no Brasil que eu vou tributar dividendo a 20 ou a 15, que eu acho que é mais provável, 20 não vai passar, que seja 15, por que eu vou tributar o dividendo da empresa offshore a 27,5? Seria mais justo que eu tributasse também a 15, vamos igualar, né? Mesma regra. Então, tudo isso tem que ser olhado.
E, de novo, não está claro lá o que eu vou fazer com o estoque de lucro que as empresas offshore têm hoje, que já foram auferidas até hoje, que não pagaram imposto, porque a lei não exige que se pague o imposto. Só paga imposto quando você tira o dinheiro da empresa offshore. Todos também precisa ser esclarecido, né? Essa é uma coisa. Então, essa questão do passado é muito importante. No fundo fechado é a mesma coisa, né? A hora que você institui a tributação do come cotas para o fundo fechado, que você não tem hoje, no fundo fechado até tem lá uma regra para tributar o estoque, né? Ele te dá a possibilidade de tributar o estoque a 10%, né? Se você antecipar o pagamento do imposto. Mas será que 10% é suficiente? Eu acho que você tem uma chance de judicializar tudo isso se você passar dessa maneira, né? Porque não dá para você tributar o estoque, você está mudando uma lei de uma coisa que foi passada. Então, tudo isso tem que ser pensado. Mas talvez se você der a oportunidade para o contribuinte e falar assim, tá bom, no estoque você paga 5 e fica tudo bem, talvez com 5 as pessoas estejam dispostas a pagar o imposto sobre o estoque. Então, tudo isso tem que ser analisado e vai ser, tá, Charlie? Vai ser. Então, tem que se olhar muito, esperar um pouquinho, tá? Quem tem as estruturas, não adianta sair desmontando fundo exclusivo, não adianta sair desmontando empresa offshore, calma, tá? Calma que a gente vai ter que esperar baixar um pouco essa poeira para ver o que sobra. Eu acho que um marco importante nessa discussão vai ser o relatório do relator, porque aí o relatório já vai trazer as mudanças da lei, do projeto de lei, já com as conversas todas, e realmente, se não tiver as comissões especiais para discutir o projeto, é este relatório que vai a plenário para votação. Aí sim, aí a gente vai ter um documento um pouco mais passível de aprovação. Se vai ser bom ou ruim, eu não sei. Espero que melhor do que o projeto de lei. Mas este documento, sim, é um documento importante, porque é esse que vai a apreciação do plenário, tá bom? Então, é isso. Eu acho que mais, se tudo der certo, eles não vão conseguir apresentar nada até a semana que vem, que é quando a Câmara entra em recesso, ou seja, vai ficar isso para agosto, e aí em agosto a gente vai ter acesso a isso, vai entender o que vai vir, aí a gente vai começar a discutir. Vamos ter um tempinho. Mas eu também acho que não vai demorar muito, eu acho que, sei lá, agosto, setembro, a gente já vai ter alguma coisa um pouco mais concreta para poder tomar decisões se for necessário, tá? Mas, por enquanto, a gente está olhando isso. Agora, tem coisas que a gente sabe que não vai mudar, provavelmente, tá? A gente imagina. Vou falar de uma coisa aqui, vou até falar baixinho, para que não discutir a gente. Só para nós. Previdência, por exemplo, né? Ninguém falou de previdência, ainda bem que ninguém falou de previdência, mas tem um motivo. Eu acho que ninguém vai falar de previdência, de mudar regras de previdência. Tá? Por quê? Porque já é uma estrutura tributária mais moderna, já é uma estrutura que tem 35% de imposto no começo, assim, não é uma coisa que é barato. Não é. Se você pensar no longo prazo, é legal. Então, talvez a previdência seja uma alternativa ao fundo exclusivo fechado. Porque lá você vai continuar podendo diferir imposto, você vai pensar em dinheiro em investimento de longo prazo. Tá? Então, hoje, por exemplo, se o cliente tem dinheiro hoje, eu tive uma venda de liquidez, entrou um dinheiro, vendi um imóvel, sei lá, vendi Pois era o que eu ia te perguntar, né? As pessoas que têm os veículos, ok, vamos esperar. E as pessoas que estão pensando em fazer, né? E quem não tem? Talvez hoje caiu um dinheiro na conta, o que eu faço? Eu vou falar um depende, mas confesso para vocês, não é enrolação, não, depende. Vamos imaginar que você, ok, a Previdência pode funcionar, então vamos fazer Previdência, não precisa esperar a decisão do fundo fechado, porque a Previdência me atende bem. Mas eu já tive uma conversa com um cliente essa semana e falou, não quero, já tenho o suficiente na Previdência, vai entrar um dinheiro novo para mim, o que eu faço com esse dinheiro? Eu estava montando, estava pronto aqui o meu FIC exclusivo. Eu FIC exclusivo, porque eu não quero fazer FII, eu quero fazer FIC, porque funciona bem para mim, fundo. Bom, legal. O que eu faço? Faço fundo ou não faço fundo? Aí a gente começou a pensar juntos e faz o fundo. Mas não vai ser tributado? Tá bom, mas qual é a tua alternativa? É não fazer o fundo e comprar um monte de fundo para a pessoa física? E aí você vai tributar para ver se resgatar o fundo e vai pagar? Então, deixa lá e lá você paga pelo menos uma vez por ano. Entendeu? Então não é ruim ter o fundo fechado. Então, de novo, depende muito de cada situação. Você entendeu, Chay? Então tem que olhar. Tem alternativas hoje que já dá para fazer? Tem. Eventualmente, um cliente tem um FII fechado e gosta do mercado de ações, por exemplo, você pode eventualmente fazer uma cisão, transformar seu FII em FIA. Por exemplo, que FIA é uma coisa que não vai mudar, provavelmente, não tem previsão para mudar. Então, você transforma o FII multimercado num FIA, que é um fundo de ações, e mantém, mas você precisa, não adianta você também ser uma pessoa, você tem um FII de renda fixa e vai transformar num FIA só porque não vai pagar imposto. Você não vai dormir à noite. Não adianta fazer isso. Você entendeu? Não adianta fazer, porque você vai ter 70% do patrimônio em ações, em renda variável. Será que você está preparado para isso ou não? Será que é o seu perfil, né? Isso, será que é o seu perfil? Então, tem alternativas? Tem, mas tem que olhar caso a caso. Tá? Mas para quem já tem as coisas hoje, é ter um pouco mais de paciência. Eu sei que assusta, todo mundo fala, agora... Não, calma. Nada aconteceu ainda, tá? Nada aconteceu ainda.
acho que a chance de acontecer não é pequena, é uma boa chance de acontecer, mas muito provavelmente, tá? Muito provavelmente não é do jeito que está escrito lá. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho para ver como é que isso vai adiantar, tá? Mas de uma maneira geral, a reforma é isso que a gente está olhando. Essa semana, hoje está fazendo 2 semanas que a reforma foi apresentada, então muitas conversas aconteceram, mas nada mudou até agora. O projeto de lei está lá, não foi alterado, o relator não soltou o relatório, a gente tem conversas com profissionais do mercado, a XP tem uma área de análise política, você sabe bem, Charles, que está lá em contato com o Brasil o tempo todo, então traz muita informação para a gente conversa, entende. Então, assim, tem muita gente tentando sugerir muita coisa para o relator, muita gente competente, muita gente boa, para tentar ajustar um pouco o texto desse projeto de lei, porque realmente do jeito que está, muito provavelmente você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Ou se fizer desse jeito, é muito pior do que estava antes, é melhor deixar do jeito que estava. Sim. Folino, eu acho que podemos, né, a tua explanação geral foi super completa. Eu queria entrar num ponto, antes de falar um pouquinho mais de cada uma das estruturas, que são as holdings imobiliárias, né, que muitos dos nossos clientes têm, e que, às vezes, num primeiro momento, quando a gente falou do texto da reforma, a pessoa não prestou atenção que isso também vai ser impactado, né? E muito. Então, queria que você contasse um pouquinho para nós, né? E talvez trouxesse também algumas alternativas, algumas ideias, se você já tem, sobre a questão das holdings imobiliárias, que era algo que vinha sendo muito trabalhado, né? Que todo mundo queria fazer, quem ainda não tinha, é um assunto que entra muito nas nossas conversas. Sem dúvida, Shayla. Sem dúvida, eu esqueci de falar disso, mas você levantou um ponto super importante. Tem uma mudança muito importante na questão das holdings imobiliárias, que é o fato de que quando você vai ter uma empresa, né, uma holding patrimonial imobiliária, uma holding patrimonial, que tenha como objeto social a administração de imóveis próprios, administração, ou seja, aluguel, compra e venda, não importa, de imóveis próprios, ou seja, imóveis da empresa, ou de sócios da empresa, pessoas ligadas, vai até, como eu disse, outro dia eu escutei uma apresentação de um advogado, vai até a Madre Teresa de Calcutá, lá, o sócio da empresa. Então, não tem ninguém que vai escapar. Então, ou seja, da família, se você tem uma empresa com essas características, você não vai poder mais optar pelo presumido. Você tem que obrigatoriamente ser tributado no lucro real. Sinceramente, não faz muito sentido, né? Porque tributado no presumido real, tirando algumas coisas específicas, pelo tamanho da empresa, não necessariamente pela atividade. O que você faz no presumido é diferenciar o percentual da presunção do lucro em função da atividade, mas não proibir que você... Então, por que eu vou tributar no lucro real as holdings imobiliárias? Ninguém, assim, não tem lógica. Mas ok, está lá. Então, deixa de ser, do ponto de vista tributário, uma estrutura interessante. Você vai pagar 34% de imposto sobre aluguel, sobre venda de imóveis, não faz sentido. Na pessoa física, o aluguel eu pago 27,5%, e a venda de imóvel é ganho de capital, 15%, até 22,5%, dependendo do tamanho do imóvel. Então, assim, faz sentido ter a hold? Não faz, mas ponto de vista tributário, não. E aí começa a ficar interessante, já entrando nas alternativas aqui, pensar em fundos imobiliários para a família. Porque o fundo imobiliário, mas o fundo imobiliário não vai ser tributado? É verdade, não vai ter mais isenção. Mas os fundos imobiliários familiares já não tinham, porque você não tinha os 50 cotistas. Tá? Sim. Mas é 15, né? Vai sair de 34 da holding para 15 do fundo imobiliário. Aí começou a ficar interessante. Tá, tem custo? Tem, mas tem que fazer conta. Mas só tributariamente falando, o fundo imobiliário passou a ser interessante, mesmo sendo tributado. Então, vai ter que olhar. Tá? Agora, a holding imobiliária, é ruim, tributariamente Mas, de novo, organiza patrimônio, questão de planejamento sucessório, então, tudo isso vai ter que ser olhado também na tomada de decisão. De novo, caso a caso, cada família tem as suas particularidades. Mas, de uma maneira, olhando essa questão tributária, pode ser que o fundo imobiliário possa ser uma alternativa interessante. Você vai começar a ter fundos imobiliários familiares, exclusivos. Né? Coisa que hoje você não tem porque é muito caro e não faz muito sentido. Porque a holding paga 14,6 e você vai para o fundo imobiliário pagar 15. Não faz sentido. Deixa na holding, é muito mais barato. Agora, se ela virar 34 de imposto, o fundo imobiliário começa a fazer preço, né? Começa a ficar bonito. E aí a gente vai começar a olhar, isso pode ser uma alternativa, sim, você usar os fundos imobiliários. Tá? Mas esse é um ponto importante. E que a lei, que assim, de novo, vai ter que ser discutido. Por que eu estou penalizando uma holding imobiliária? Qual que é o propósito disso? Né? E foi muito específico, né? Foi direcionado. Só para isso. Porque as grandes famílias têm... Gente, não é as grandes, não. Você tem muita gente que tem a holding imobiliária. Por quê? É isso, assim funciona. Agora, por que eu vou penalizar?
Eu não sei. A impressão que se teve ali é que eles demoraram 2 anos para fazer um projeto e fizeram na noite anterior, entendeu? Porque não pensaram muita coisa antes de fazer. Mas vamos ver. A esperança é grande de que tudo ali mude bastante, tá? De novo, provavelmente deve passar, mas de outro jeito, tá? Com outras regras, olhando outras coisas, entendeu? Então, vamos ver. Tomara que... Folino, mas você acha que dá para consertar e fazer algo bom? Ou vai ficar um bicho meio esquisito, remendado? Bom, não, acho que dá. Lógico que dá para fazer algo bom, com certeza. Você quer tributar dividendo? Tá bom, tá bom. Então faz uma coisa escalonada, faz uma coisa que você tem uma regra de transição. Você vai tributando dividendo ano a ano. Então, no primeiro ano você tributa 5, no segundo a 10, no terceiro a 15, e paulatinamente você vai baixando o imposto da empresa, para que você vai equalizando isso, e depois de 3, 4 anos, ok, todo mundo já está acostumado, e não uma coisa goela abaixo, você entendeu? O fundo fechado dá uma chance das pessoas poderem pagar um imposto menor sobre o estoque do fundo fechado, para não ter um monte de judicialização, todo mundo entrar na justiça para não pagar o imposto sobre o fundo fechado, porque é o que vai acontecer, você entendeu? As estruturas offshore é a mesma coisa. Pô, vamos olhar, sabe? Faz uma coisa alinhada ao que tem aqui no Brasil. Então, tá bom, vai tributar o dividendo da empresa offshore? Vai. Mas você vai tributar o dividendo aqui a 15, vou tributar o dividendo de lá também a 15. Você entendeu? Sim. Então, assim, por que eu vou tributar o de lá 27,5? Não faz muito sentido. Então, assim, tem muita coisa que dá para melhorar, tá? Eu acho que tem muita coisa que dá para melhorar, porque a gente já falou, a estrutura de empresa offshore é uma estrutura arcaica, o Brasil é um dos últimos países do mundo que tem esse benefício de diferir imposto por investimentos fora do Brasil. Folino, vamos voltar um pouquinho, porque para todo mundo ficar na mesma página, né? Se você pudesse nos citar hoje como é que é essa estrutura offshore, né? Tá bom. O que propõe a reforma, né? Já que você entrou nesse assunto, eu acho que é super legal, até porque durante esse ano agora, e com a baixa do dólar e as perspectivas para o ano que vem, a gente tem tido cada vez mais conversas sobre isso. Então, eu acho que é um assunto super pertinente para a gente esclarecer. Tá bom. Bom ponto. Então, a empresa offshore hoje, por que as pessoas utilizam essa estrutura de investimento fora do Brasil? Na prática, você, brasileiro, passa a ser sócio de uma empresa fora do Brasil, e essa empresa é uma empresa de investimentos que vai investir o dinheiro no mercado internacional. Então, você capitalizou a empresa, deu dinheiro para a empresa e recebeu ações da empresa. Na prática, o dinheiro não é mais seu, virou caixa da empresa e ela que vai investir. A regra no Brasil diz o seguinte, que você só precisa pagar imposto sobre esse dinheiro que está investido no nome da empresa quando você, que é sócio dela, retirar algum dinheiro dela, ou como distribuição de lucro, ou como redução de capital, que é você diminuindo o seu investimento na empresa. Né? Enquanto você não fizer isso, vamos imaginar que você mandou $1 milhão lá para fora e a empresa está investindo no mercado internacional, isso vira 1.200.000, 1.300.000, 1,5 milhão, 2, 3, 4, 5 milhões durante 10 anos, e você nunca tirou um centavo de dinheiro dessa estrutura, tirar, que eu digo receber, né? Você não recebeu uma distribuição de lucro que ela venha ter pago ou alguma coisa nesse sentido, você nunca pagou um centavo de imposto. É assim que é a regra hoje. Você está diferindo o pagamento do imposto só para quando você fizer algum tipo de retirada dessa empresa ou você receber algum tipo de distribuição dessa empresa. Tá? Essa é a regra que a gente tem hoje. Por isso que as pessoas utilizam isso, porque ela é muito interessante do ponto de vista tributário. Mas, conceitualmente falando, gente, é uma estrutura muito antiga, muito arcaica. Os principais países do mundo já não têm esse tipo de estrutura há muito tempo. Né? O Brasil talvez seja um dos últimos países, se não for o único, que ainda você consegue diferir imposto investindo dinheiro fora do Brasil, fora do país. Tá? Então, assim, eu sempre disse isso está com os dias contados, em algum momento isso vai mudar. Tá? E essa é a regra que veio agora, ou seja, o que é a regra que está no projeto de lei? Que você pode continuar tendo sua empresa offshore, não tem problema nenhum, não é crime, não é ilegal, nada. Só que você vai pagar imposto todo ano. Todo ano você vai fechar um balanço da empresa, vai apurar o lucro daquele exercício e vai tributar aquele lucro, mesmo que não distribuído. Tá? Essa é a questão, você precisa distribuir mais. E eu vou tributar o lucro pela alíquota que está no projeto de lei a 27,5%, que é o imposto, que é a alíquota de imposto de máxima de imposto de renda que a gente tem no Brasil. Entendeu? Então, essa é a mudança que se tem em relação a isso. Tá? Então, eu acho que o que se precisa fazer que as coisas se conversem. Já que eu vou tributar aqui lá fora, vamos entender como é que é tributado aqui no Brasil. Se eu estou criando uma tributação para dividendos, eu tenho que tentar alinhar com o que eu vou fazer lá fora também. Por isso que é importante conversar. Acho que tem espaço, sim, para que você mude isso, para que você crie uma regra que seja interessante, né? Porque também não tem, como eu disse aqui, essa questão do estoque. O que você vai fazer com o estoque? Você está falando ali na lei que você vai fazer um balanço anual e pagar imposto. Ok, um balanço anual eu apuro o lucro do exercício, eu não apuro o lucro passado. Eu não pago imposto sobre lucro acumulado, eu pago imposto sobre lucro do exercício. Portanto, e o passado, como é que faz? Não vai tributar? Vai tributar.
Isso precisa ser esclarecido, entendeu? Aí outra coisa que a gente tem falado muito essa semana, Charles, tá bom, mas e se eu quero aproveitar o câmbio, por exemplo, para mandar dinheiro para fora? Né? O que eu faço? Sim. Já tenho meu offshore, mando dinheiro para offshore? O que a gente está falando é o seguinte, até pode mandar dinheiro para offshore, depende, não tem problema. Agora, talvez, quer dizer, nem dá para falar hoje em aproveitar o juros de novo, mas há 3, 4 dias atrás tinha voltado para 4,90. Semana passada. Isso, semana passada. Era um momento bom para todo mundo mandar dinheiro, tá? Vamos imaginar que isso volte a acontecer. Aí, pô, eu quero mandar, entrou um dinheiro na minha conta aqui agora, eu quero mandar dinheiro para fora, o que eu faço? Talvez um caminho seja, manda para a conta da pessoa física, deixa o dinheiro quieto lá, aproveita o câmbio, né? O dinheiro já está lá fora, eventualmente aloca esse dinheiro num fundo de alocação que a gente tem lá na XP, né? Deixa lá investido por um tempinho, por esses próximos meses, para entender o que vai acontecer com isso. A hora que a coisa estiver mais clara, ou você joga para dentro da offshore, ou continua na pessoa física, aí você vai tomar decisão. Então, assim, também não precisa, agora vou ter que sentar e dizer, não, quer mandar? Pode mandar, mas talvez não mande para a empresa offshore, mande para uma conta da pessoa física lá, deixa quietinho, porque enquanto não realizar nenhum resultado na conta da pessoa física, também não é tributado. Né? Se você comprar um fundo, você vai pagar imposto quando vender as cotas do fundo, ou resgatar as cotas do fundo. Se você pagar, deixar o dinheiro parado na conta, ele fica quietinho ali, você também não tem que tributar. Então, assim, porque não tem rendimento. Então, assim, você tem alternativas. Se você quiser aproveitar o câmbio, dá para mandar o dinheiro, entendeu? Dá para mandar o dinheiro. Então, isso também a gente tem falado um pouco com os clientes, tá? Do que é possível fazer. Maravilha. Ter paciência, né? Esperar por esse momento, mas também não travar tudo, né? É isso. Porque também tem isso, Charles. Se você está precisando tomar uma decisão estratégica, tome a decisão estratégica. Tem que fazer. Pô, eu quero ter 80% do meu patrimônio fora do Brasil. Ok, vou mandar. Você vai ficar na empresa offshore, vai ficar na pessoa física, depois decide. Tá, mas eu quero mandar. O câmbio baixou um pouquinho, vale a pena mandar? Manda um pouco. Vai mandando. Depois a gente vai olhar a estrutura. Porque o fato de estar lá fora, o dinheiro não está engessado. Você pode jogar para dentro de uma empresa offshore, se for o caso. Você pode continuar a pessoa física. Você pode comprar um fundo. Aí tem várias alternativas do dinheiro já estando lá fora. Entendeu? Não tem problema. Então dá para fazer. Maravilha. Folino, eu tenho uma pergunta aqui no chat falando sobre os FIPs, né? Os fundos de participação de infraestrutura, que não aparecem, né, na reforma, e se eles vão ser, em algum momento, possivelmente incluídos, ou se, como a Previdência, não precisamos nos preocupar. Vamos falar baixinho, por enquanto não, eles não escutem. Ser um deles. Eles estão fora dessa história. Por enquanto eles estão fora. O que veio de FIP aí foi aquele também que eu já falei isso para vocês algumas vezes, da história do fundo do FIP, entidade de investimento e não entidade de investimento. O que veio agora é você tributar de maneira diferente, como era esperado. O entidade de investimento, que é aquele private equity tradicional, ele vai continuar sendo tributado como fundo. O FIP, que não é entidade de investimento, vai ter de ser tributado como empresa. Entendeu? É isso. Então, é isso que está na regra. De novo, se vai passar assim, também não sabemos, tá? Até algo assim que nós vimos muito, né, no texto, é que existiram alguns que foram colocados, outros que não, como os fundos imobiliários, e eu acho que vale a pena fazer um adendo sobre eles aqui, né, Folino? Assim, eu acho que assim, alguém na última hora percebeu que estava faltando dinheiro, falou, precisamos colocar alguma coisa aqui para fechar a conta. Enfia aí o fundo imobiliário. Você pode decidir isso, porque não faz o menor sentido você tributar o fundo imobiliário e, de novo, né, não é que eu acho que tem que tributar os CRIs, CRAS, LC, etc. Por que você não vai tributar isso, tributar aqui? E tem mais. O fundo imobiliário não é só o grande investidor que acessa, não. O pequeno investidor investe o seu dinheiro no fundo imobiliário. Então, assim, por que você vai tributar fundo imobiliário? Não faz muito sentido. Não, e agora que estava sendo feito um trabalho em cima disso, que o varejo estava olhando, né? Que o investidor, o pequeno investidor estava olhando para isso. R$100 você compra a cota de fundo imobiliário, gente. Então, assim, por que você vai tributar isso? Você vai pegar só o grande investidor, se esse era o propósito. Era mais fácil tributar o CRIA e a LCI do que o fundo imobiliário, entendeu? Porque ali sim, talvez você tivesse que ser um investidor maior, porque os tickets são maiores, mas para o fundo imobiliário, que é um produto, serve para o grande investidor também, claro que serve. Mas serve para o varejo, para o pequeno investidor também. Você entendeu? Aí eu acho que eles só olharam com a cabeça. Não, mas tem muita família aí que tem um monte de prédio de fundo imobiliário, então vamos tributar isso. Tá bom, gente. Mas você não pegou só isso. Você vai pegar ali o pequeno poupador também. Será que faz sentido? Isso não faz sentido. Entendeu? Sim. Muito bem. Folino, a gente está quase aí chegando, né, no nosso último quarto de tempo,
E eu acho que as questões da reforma são polêmicas, né? São difíceis, como você falou, elas estão só iniciando esse debate. Eu imaginei que seria um debate até um pouco mais longo, você me deu agora um prazo até um pouco mais curto, né? Mas eu acredito que nós vamos ouvir muito falar sobre isso. Eu acho que é super legal que as pessoas saibam que o nosso time do lado de cá, né, XP, Nipur, está totalmente antenado, time política, Bastante. time de planejamento. Eu fiz outra coisa nas últimas 2 semanas do que você falar disso. Fiquem tranquilos. E qualquer novidade, sempre os nossos clientes serão os primeiros a ser avisados. E outra coisa importante, cara, desculpa te cortar. Vai lá. É super importante a gente entender que, como a gente está falando de imposto de renda, qualquer coisa que seja aprovada esse ano só pode ser cobrada a partir de janeiro do ano que vem, tá, gente? Então, assim, 1º de janeiro. Então, nada vai ser cobrado este ano, tá? Tudo vai passar a valer a partir de 1º de janeiro. Tem um risco aí de você poder aprovar em 31 de dezembro e passar a valer em 1º de janeiro. Isso pode acontecer. Mas duvido que isso aconteça, tá? Não sei. Assim, no Brasil, nada você pode duvidar, mas eu acho que não. Eu acho que a coisa pode avançar ali mais para setembro, outubro, talvez, já se resolva essa questão. Vamos ver. Não sei. Eu acho que essa é a expectativa. Também não dá para garantir muita coisa. Mas, assim, só o fato de eles... não acabou essa chance ainda, tá, gente? Mas eu acho muito difícil. Mas só o fato de eles não conseguirem aprovar isso a toque de caixa, como queria o Arthur Lira já agora, antes do recesso, isso já é bom. Já dá um tempo das pessoas pensarem um pouco melhor sobre as coisas que precisam ser pensadas, analisadas e mudadas ali. Vamos torcer para que sejam melhor analisados, né, Fulvio? Sim. Maravilha. Eu queria voltar para o nosso tema inicial para fazer, né, uma conclusão que eu acho que engloba um pouquinho de tudo que nós falamos, né, da questão do planejamento, escolha de estruturas, né, de nesse momento ter bastante parcimônia, né, ter o aconselhamento de um profissional, seja isento. O Folino faz muito bem esse papel, então ele brinca, né, que ele nem fala de rentabilidade, isso é uma verdade, e de olhar com carinho para isso, porque eu acredito que fecham-se algumas portas, mas abrem-se outras possibilidades, né, Folino? Então, claro, sempre. Se você puder nos falar um pouquinho de como você está enxergando agora e do que as famílias podem fazer nesse momento. Xará, assim, uma outra coisa também que é importante a gente entender é que se tudo mudar, ou seja, assim, eu não tenho dúvida que a gente, independente de qualquer coisa, a gente pensando no médio e longo prazo, a gente vai ter um ambiente de gestão patrimonial muito mais tributado do que a gente tinha anteriormente, tá? Eu acho que esse é o caminho. Os investimentos vão ser mais tributados, tudo vão ser mais tributado. Essa possibilidade de você diferir imposto vai ser muito pequena e vai ser para casos específicos, tá? E aí, nesse sentido, gente, se a gente pensar que, no limite, tudo vai ser tributado, a questão tributária sai um pouco da conversa, né? Porque se tudo vai ser tributado, eu não preciso buscar coisas que, esse aqui não paga imposto, aqui eu pago, tudo vai pagar imposto, tá? Talvez mais pagar menos, mas vão ser ajustes muito pequenos ali, a impressão que eu tenho é essa. Então, coisas vão se tornar mais importantes do que a questão tributária, né? Porque ela vai ser igual para todo mundo, sei lá, vamos imaginar isso. Uhum. Então, eu acho que questões mais importantes dentro da família vão começar a ser levantadas, como essa questão da estrutura familiar, da parte da governança, a parte da proteção patrimonial, dos casamentos, né? Dos regimes de casamento, dos países que estão envolvidos ali na família, gente morando nos Estados Unidos, gente morando na Inglaterra, gente morando em Portugal, gente morando na Suíça, gente morando no Brasil, como é que tudo isso vai se conversar. Então, eu acho que essas coisas vão começar a se tornar cada vez mais importantes, né, na vida das famílias, quando tiver que pensar no planejamento patrimonial, né? Sem dúvida nenhuma que a parte fiscal é sempre importante, mas no Brasil a gente tinha várias distorções em relação a isso. Então, tinha coisa que tinha zero de imposto, tinha coisa que tinha muito imposto. Você fala, para fazer isso aqui, eu vou pagar um imposto cavalar, melhor fazer isso. Talvez essa discussão seja menor daqui para frente, porque a gente vai passar por um ambiente, a gente vai passar a ter um ambiente muito mais tributado, né? Então, eu acho que a gente vai ter que começar a prestar atenção em outras coisas que não só imposto. Já era assim. É que imposto no Brasil sempre foi uma coisa muito, muito, muito pesada. Vai continuar sendo, mas talvez seja pesado de uma maneira igual. Então, assim, se é de uma maneira igual, isso não faz diferença na hora que você tem que tomar a decisão.
É isso que eu queria colocar, você entendeu? Então, eu acho que vai ter muita coisa disso que a gente vai precisar começar a olhar com um pouco mais de atenção, tá? E aí o fator de tomar de decisão pode migrar para algumas outras coisas que eventualmente a gente não está olhando hoje. Entendi. E aí as estruturas, elas começam a servir para outras finalidades que não só, talvez, a economia tributária. Sim, sem dúvida, porque a gente fala muito, tem que olhar a sucessão, tem que olhar o tributário, tem que olhar a proteção, mas o tributário fica piscando ali na nossa testa o tempo todo, você não consegue tirar isso da cabeça, porque na prática isso faz muita diferença. Talvez passe a não fazer, né? Já que tudo custa caro do ponto de vista fiscal, bom, tanto faz. Então agora vamos olhar outras coisas, né? Isso aqui eu consigo estruturar melhor a minha sucessão. Por isso que eu falo, a holding imobiliária vai pagar 34. É verdade, tem o fundo imobiliário que vai pagar 15. Mas será que não faz sentido eu manter a holding patrimonial porque eu tenho questões sucessórias muito mais importantes? Pode fazer sentido. Você entendeu? O fundo fechado, será que eu, mesmo pagando 15 de imposto, não vai continuar sendo bom? Porque no fundo fechado eu posso doar cotas, eu posso pensar em sucessão. Então, assim, no primeiro momento, a gente assusta, né? Eu não quero, acho que não vai funcionar mais. Calma, né? Vamos respirar um pouco. Vai continuar existindo. Vai continuar existindo. A gente vai ter que tomar decisões. Não tem jeito. O patrimônio vai estar aí, a família vai estar aí. Então, assim, não adianta a gente querer também enfiar a cabeça na terra, né, no buraco. Não vai funcionar. A gente precisa pensar no assunto. E a questão tributária, ok, tá bom. O melhor seria se tudo fosse zero de imposto. Como isso não vai acontecer, né, tudo vai passar a ser um imposto importante. Então, tá bom, o imposto é igual para todo mundo, para todas as situações, vamos pensar em outras coisas, então. Entendeu? Maravilha. Folino, quero te agradecer, né, agradecer a disponibilidade, agradecer aos nossos clientes também que participaram, e dizer que nós ficamos inteiramente à disposição, time Nipur, o time do Folino na XP, para marcar reuniões, tirar dúvidas que sejam mais pontuais, particulares, né? Esse é o nosso trabalho do dia a dia, fiquem muito à vontade, né? Isso faz parte do escopo do nosso trabalho enquanto instituição, e para quem quiser, né, ter essa conversa, falar com o seu assessor de investimentos, que é o caminho mais curto, né, Folino? É isso, eu acho que é isso. Eu tô, como a Chara falou, super à disposição de vocês, se quiserem conversar individualmente, porque eu sei que é assim mesmo, né? A gente sabe, como eu falei aqui, cada um tem sua história. Então a gente precisa entender para saber, não dá para a gente tentar vestir a mesma camisa em todo mundo, entendeu? A gente precisa olhar caso a caso para saber o que cabe numa situação, o que cabe na outra situação. Então, estou super à disposição. Queria agradecer também pelo convite, pela participação aqui, Shayla. É sempre bom estar com vocês e espero que o pessoal tenha aproveitado. E, de novo, super à disposição aqui para a gente poder conversar com todo mundo. Obrigada, Folino, sempre um prazer. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigada. Boa noite, gente. Fiquem bem. Um abraço. Tchau, tchau.